Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo da série 7 razões para que ou porquê. E eu começo citando aquela frase famosa que dizem que foram os romanos que criaram: corpo são, mente sã, ou mente sã e corpo são. E isso é verdade, continua sendo verdade, até porque quando você tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca, ou qualquer outro problema que causa dor, fica difícil você desempenhar bem suas funções e principalmente adorar a Deus, né? Então o tema de hoje é 7 razões para cuidar do meu corpo, ok? Do meu, do seu, do nosso corpo, enfim. E a primeira razão é a seguinte: você é insubstituível. Você vai dizer, poxa, essa frase já virou um clichê, é uma frase batida, né? Mas eu quero repetir, mesmo sendo uma frase batida. Você é insubstituível. Talvez as funções que você desempenhou e o seu papel nas áreas que você trabalhou, nos lugares onde você frequentou, alguém substitua, mas você é insubstituível, né? Se você se for, se você morrer, vai ficar um vazio enorme, vai deixar um buraco enorme. E aí eu quero ler com você um texto de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 14, verso 7, que talvez traduza isso aqui que eu estou dizendo. É mais ou menos assim. Aliás, diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Claro, o contexto aqui é o contexto de que Jesus deu a vida por nós, e a nossa vida ou a nossa morte deve ser em função daquele a quem nós devemos a vida. Mas eu quero pegar aqui o princípio e trazer para essa primeira razão de por que cuidar do corpo, né? Afinal, você é insubstituível. Porque ninguém vive para si ou morre para si. Tem um escritor que diz que existe um princípio chamado princípio da coparticipação inevitável. Se você vive, você influencia a vida de outros. Se você morre, da mesma forma, sua morte influencia a vida de outros. Você é insubstituível. Então aproveite para colocar como primeira razão de cuidar do seu corpo essa ideia, né? E veja como é que a Bíblia fala mais sobre o assunto em relação a quando a gente tem saúde e como devemos nos prevenir e nos preparar para viver com toda intensidade essa vida, né? Cuidar do nosso corpo como Deus planejou que nós cuidássemos. Aqui em Eclesiastes, o livro que Salomão escreveu, no capítulo 12, nós temos uma poesia, né? É uma orientação em forma de poesia linda. E diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você diga, não tenho neles prazer. Você já sabe que eu estou falando da chamada terceira ou quarta idade, né? Até porque a terceira idade a gente não consegue desfrutar. Mas quando chega na quarta idade, que é aquele momento que o prazer foi embora, você não desfruta totalmente, né? Ele continua dizendo assim, ó: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas no resplendor da tua vida. Ou seja, antes que a sua vida se vá, se escureça o sol, a lua e as estrelas, né? Eu sei que você está entendendo, mas eu vou fazendo aqui uma transformação. E tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Veja a linguagem que ele usa aqui. Além depois do aguaceiro ainda vem mais nuvem. Ou seja, a vida vai ficando como a cantiga do peru, de pior a pior, né? Como se diz. Aí ele continua: no dia em que tremeram os guardas da casa, os teus braços, são os guardas da casa, da sua vida. E se curvarem os homens outrora fortes, ou seja, as suas pernas, outrora forte, agora se curvam. Alguns não conseguem mais caminhar, subir escada, caminham devagar, caminham apoiados. Então, cuide do seu corpo e lembre do seu Criador enquanto você tem saúde. É isso que o texto está dizendo. Olha lá. E cessarem os teus moedores na boca, os dentes, né? Que na quarta idade você já não tem mais, ou estão todos prejudicados. Por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Está falando exatamente da visão. E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. Olha que poesia interessante. Lembre-se do seu Criador antes que venham os maus dias. Que dia? No dia em que não puderes falar em alta voz e te levantares com a voz dos pássaros, né? Aquela ideia de que as pessoas mais idosas basta cantar os primeiros pássaros, 4 da manhã, 4h30, já estão se acordando. É isso que o texto está dizendo, para você lembrar de Deus nessas horas. Continua aqui: e te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Você consegue ver
e a ouvir as coisas de forma diferente, com menor intensidade. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te pereceu o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Ele faz uma alusão aqui àquele tipo de pessoas que nessas sociedades, não sei se ainda hoje existem, mas no passado existiam, que eram as carpideiras, convidados para chorar. Eram os pranteadores, que eram pagos para chorar no dia em que as pessoas morriam. Continua ele dizendo: antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volta à terra como era, verso 7, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então cuide do seu corpo. Você é insubstituível, tá? Essa é a primeira razão de por que cuidar do seu corpo. Segunda razão: você não é dono do seu nariz. A frase comum é a seguinte: eu faço o que quero porque eu sou dono do meu nariz. Na verdade, quando a morte bater a tua porta, bater é uma forma de se falar aqui entre nós, né? Você não terá como negociar com ela. Não estou falando de destino, nem de fatalismo. Estou dizendo que quando na providência divina, ou quando você, por não cuidar do seu corpo, de sua vida, encontrar-se com a chamada morte, então o que vai acontecer? Você não vai ter como negociar com ela. Você vem amanhã ou venha depois. Essa é a segunda razão. Você não é dono do seu nariz. O texto bíblico continua dizendo, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo, na sua primeira carta, capítulo 6, versos 19 e 20, vocês acaso não sabem que não são de vocês mesmos? Seu corpo é um templo do Espírito Santo, é uma morada de Deus. E é lógico que ele está falando aqui em relação à prostituição. Ele está dizendo para você não se prostituir porque o seu corpo pertence ao Espírito Santo. Ou seja, você não é dono do seu nariz. Essa é a segunda razão de por que você deve cuidar do seu corpo. Olha só. Terceira razão. Você é uma máquina espetacular. Já parou para pensar nisso? Na maneira como você foi criado, foi feito? No maquinismo do seu corpo, do nosso corpo, é uma coisa extraordinária. E a ciência, mesmo avançando cada dia mais, a ciência médica e biológica, não consegue explicar em detalhes ou fazer comparações que sejam interessantes a respeito de como funciona o corpo humano. Então, cuide do seu corpo, porque você é uma máquina espetacular. Olha o seu cérebro. Cérebro, 100 bilhões de neurônios, células nervosas. 100 trilhões de conexões. Esses dados variam, né? Às vezes aumentam ou diminuem os estudantes do assunto. Mas é uma coisa maravilhosa. O cérebro humano, nenhum computador pode substituí-lo. E nada nesse mundo é alto. A gente chama, eu vou entrar no meu automóvel. Não é alto, ele pode ser semi-alto. Depende de você, do seu cérebro, da sua ação para poder ele funcionar. Não é isso? Olha os olhos. O nervo óptico, o cristalino, a pupila, a retina, é uma engrenagem perfeita. Então cuide do seu corpo, porque você é uma máquina espetacular. Não foi isso que Davi, escrevendo no Salmo 139, nos disse? Deus nos formou de um modo assombrosamente maravilhoso. Ele fala assim, ó, meus dias foram contados quando nenhum deles existia. Tu me viste a substância ainda informe no ventre de minha mãe. Tu me formaste de uma forma maravilhosa. Então cuide do seu corpo, porque ele é uma máquina espetacular. Quarta razão de por que cuidar do seu corpo. Só com saúde é possível desfrutar a vida. E olha o termo desfrutar. Ou seja, tirar a fruta para comer, para se sentir feliz, né? Daí vem o termo. E só com saúde é possível desfrutar a vida em tudo aquilo que ela nos oferece. Eu estou lendo na Bíblia aquele texto em que Jesus cura um cego de nascença, e quando os líderes vão interrogar quem foi que o curou, e insistem querendo saber, ele cita uma frase de alegria, alegria de quem tem saúde. Ele fala assim, olha, eu não sei. Não sei que avaliação vocês estão fazendo do homem que me curou. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Ou seja, a expressão de satisfação, de alegria, de prazer por estar vivo. Né? E só é possível estar vivo e com saúde quem cuida do corpo. Essa seria a quarta razão, porque só é possível desfrutar a vida com saúde perfeita. Quanto vale milhões e milhões no banco ou investido em outros bens sem saúde para desfrutar? Não vale nada.
né? Não preciso nem citar nomes de pessoas, personalidades que, embora ricas, morreram cedo e não desfrutaram daquilo que tinham. Não é? Então, cuide do seu corpo por essa quarta razão, porque só com saúde é possível desfrutar a vida, né? Ter prazer na vida. Outro dia eu estava numa palestra de alguém e o sujeito falava o seguinte, que um amigo chegou para o outro e falou o seguinte, faz 10 anos que eu não tiro férias. Como se isso fosse uma coisa louvável, como se isso fosse uma coisa boa, né? Como se não sentisse prazer em tirar férias, né? Para um sujeito que diz isso, você chega para ele e fala assim, meus pêsames, que você está morrendo sem saber. As férias é tão importante quanto o trabalho em si. Aí a pessoa na palestra dizia que um outro chegou e falou assim, eu tenho úlcera há 4 anos. Aí o outro falou para ele, a sua sangra? Como quem diz assim, tendo prazer no sofrimento, né? Então não existe prazer nisso. Cuide de sua saúde, porque o quarto motivo que nós selecionamos aqui, a quarta razão, é porque só com saúde é possível desfrutar a vida. Ok? Vamos para a quinta? Quando você se cuida, e eu vou dar algumas dicas daqui a pouquinho de como é que você tem que se cuidar, o próprio Deus, se utilizando de leis naturais pré-estabelecidas por Ele, ao criar o universo e ao tornar a Terra um lugar habitável, virá o teu socorro. Vamos para o contexto bíblico? Olha o que diz aqui. Quero ler com você Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Faço questão de abrir a Bíblia e ler, para a gente não falar muito sem citar aqui a palavra de Deus, uma vez que nossa proposta com essa série é mostrar razões bíblicas, né, de por que fazer as coisas, né? E aqui eu tenho, no capítulo 15, verso 26, a seguinte declaração. Veja só. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Se você estivesse lendo aqui no original, teria lido, eu sou Rafael, o Deus que sara, o Deus que cura. Agora, veja o que ele disse antes de falar que é o Senhor que te sara. Se você ouvir atentamente a sua voz, se você guardar os seus mandamentos, se você seguir os seus estatutos. Veja a quinta razão. Quando você se cuida, o próprio Deus, se utilizando de leis naturais que Ele mesmo pré-estabeleceu, vem ao teu socorro. Por quê? Enquanto você pode fazer alguma coisa, Deus não move uma palha. Quando você já fez tudo e não pode fazer mais nada, Deus move os céus e vem ao teu encontro. Em relação à saúde, é a mesma coisa. Cuide-se, porque se cuidando, você com certeza terá a bênção de Deus. E essa bênção não é porque Ele diz, bom, já que você está se cuidando, eu vou te enviar uma bênção. Não é só isso. Às vezes Ele faz assim. A bênção é você desfrutar daquilo que as próprias leis da natureza definem. Alguém disse outro dia que Deus perdoa e esquece, o homem perdoa, mas não esquece, a natureza, as leis da natureza deixadas por Deus, porque a natureza não tem vida em si própria, né? Deus é que a sustenta, a natureza não perdoa. Ou seja, aquilo que você fizer, você vai colher. Então cuide do seu corpo por essa quinta razão. Cuide porque quando você cuida, Deus vem ao teu encontro, ao teu socorro, utilizando-se as próprias leis que Ele já pré-estabeleceu há muito tempo antes. Ok? Sexta razão para cuidar do seu corpo. O corpo não é apenas uma casca, como alguns afirmam. Alguns dizem, não, o corpo é apenas um invólucro que impede o livre curso do Espírito que está dentro de você. Não. Biblicamente falando, não é assim. E eu quero comprovar isso. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Me dê licença outra vez para ler na própria Bíblia, porque isso é bem interessante. Na verdade, esse texto aqui está falando que o homem foi criado em 3D. Não existe, né? A tecnologia hoje não permite que a gente veja, faça as coisas em 3D. É exatamente isso aqui que está escrito aqui em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23. Olha só. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E ele continua. O vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, você e eu, o ser humano é um ser tridimensional. Espírito, alma e corpo. E quando a gente entende isso aqui, fica fácil entender também outras abordagens da Bíblia a respeito de outros temas, como por exemplo, vida após a morte. Uma coisa não pode viver sem a outra.
Quando Paulo diz que nós somos tridimensional, alma, espírito, alma e corpo, ele está falando o seguinte: espírito é a parte da vida, em que Deus soprou a Adão, e isso é transmitido pelas gerações. Só ele sabe, só ele tem. Quando você morre, o espírito volta para ele, porque a vida, a centelha de vida volta para ele. Não é um ser pessoal, não é um ser impessoal, uma poeirinha que sobe, que tem consciência, não. É a vida, a centelha de vida. Isso a Bíblia chama de espírito, cujo termo grego é pneuma, e o hebraico é ruach, e significa sempre fôlego de vida. Corpo é a parte matéria. Não existe ser humano sem espírito, ou seja, fôlego de vida, e corpo. Uma coisa não existe sem a outra. E alma é o intelecto, são as emoções. Somos um ser tridimensional, fomos criados em 3D. Então, cuide do seu corpo por esse motivo. Ele não é apenas uma casca, né? Ele é a junção do corpo, parte física, espírito, centelha de vida, e alma, que na verdade, segundo o texto bíblico, segundo a Bíblia aí, é a vida, são as suas emoções. Cuida disso e você vai ter saúde e ser bem mais feliz. E a sétima e última razão de por que cuidar do seu corpo, eu falei que ia dar dicas, elas estão aqui, é porque Deus tem 8 remédios disponíveis e práticos ao seu alcance. A gente chama comumente de os 8 remédios da natureza, mas eu prefiro chamar de os 8 remédios de Deus. Por quê? Porque, como eu já disse antes, a natureza não tem vida própria. É Deus que sustenta a natureza. A vida que ela tem é sustentada por Deus. Deus, não existe deísmo aqui. Deus criou e mantém. Se todos os dias ele não intervisse, com certeza a natureza também desapareceria. Ok? Vamos lá. Cuide do seu corpo, porque Deus tem 8 remédios disponíveis e práticos para você colocar em prática e ter saúde. Vamos aos 8 remédios? Muito bem. Um médico chamado Sun Lee, é um médico coreano, mas ele mora nos Estados Unidos, desenvolveu um acróstico a partir da palavra bem-estar para explicar os 8 remédios da natureza. Eu gosto muito de usar esse acróstico que esse médico usa. Então vamos lá. Primeiro, o remédio da natureza ou de Deus, falando melhor, boa alimentação. No acróstico, bem-estar, bem começa com B, é claro, né? Vem primeiro o remédio da natureza ou de Deus, boa alimentação. O que é boa alimentação? É você comer 3 vezes ao dia, dando espaço para que a máquina digestiva descanse. É você comer o máximo natural, ainda que cheio de agrotóxico, é melhor do que comer aquilo que vem enlatado e refinado. Já parou para pensar? Refinado? Ré é repetição, né? Finado é porque acabou. Ou seja, é finado 2, 3, 4 vezes. A maioria da alimentação que as pessoas usam é refinada, não tem vida, né? Então, boa alimentação. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas o tempo aqui não nos permite. As 7 razões dessa série aqui não é para esgotar os assuntos, é para fomentar a ideia de você pesquisar mais o assunto, ok? Segundo o remédio da natureza, ou de Deus, melhor falando, exercício, no acróstico bem-estar, então vem o exercício. Pelo menos 3 vezes por semana, uma caminhada de 40 minutos a 1 hora te fará muito bem. E você consegue sentir os efeitos dessa caminhada, os efeitos desse exercício, no segundo dia após fazê-lo. Disposição, desejo de continuar se movimentando. Quem não se movimenta morre. Fomos feitos para nos mover. Então, o segundo remédio de Deus é exercício. Procure colocar isso em prática. Se você não tira tempo para fazer exercício, meus pêsames de novo. Você está se preparando para morrer. Ok? Terceiro remédio de Deus, muita água. No acróstico de bem-estar, o M vem então depois do E com muita água. Água por dentro e água por fora. Tem gente que só toma banho no dia do aniversário, né? E não pode. Interessante que quando esse assunto foi tratado pela primeira vez lá nos Estados Unidos, os americanos tomavam banho, e é claro, isso foi do século XVIII e XIX, essas ideias. O americano tomava um banho em média a cada 45 dias. Imagina você, como isso aqui não causou uma comoção, né? Mas banho todo dia? Pois é, todo dia, se for possível, várias vezes por dia, né? E água por dentro também, pelo menos 8 copos de água por dia, ok? E não adianta você tomar água nos intervalos, durante as refeições, vai fazer mais mal do que bem. Toma no intervalo das refeições. Ok? Eu tenho uma dicasinha que eu dou, e é claro, não é de minha autoria, muita gente já faz isso, médicos e pessoas da área de saúde já indicam que de manhã cedo você pode tomar 1 copo ou 2 de água em jejum, se for com limão espremido, melhor ainda.
discute-se muito isso, se é bom ou se não é com limão. Fique sabendo que o limão ele é ácido apenas fora, quando você ingere ele se torna alcalino, faz bem, mesmo que você tenha uma úlcera, não vai te fazer mal. Tome água, 8 copos de água por dia. Não estou falando de refrigerante, não estou falando de suco, não estou falando de água de coco e nem também de água mineral. É água natural, o máximo que você puder tomar, ok? No acróstico de bem-estar, nós chegamos ao E, que seria experiência com Deus. Alguém disse para mim outro dia, por que experiência com Deus não vem em primeiro lugar? Bom, primeiro que no acróstico só podia entrar aqui, né? Experiência com Deus, ou então no exercício, que tem um E. Mas em segundo lugar, não é por esse motivo. É porque as coisas anteriores aqui, boa alimentação, exercício, muita água, são coisas que você pode fazer mesmo sem reconhecer Deus na sua vida. Ninguém vive sem respirar, sem fazer exercício, sem comer, não é isso? Não precisa nem de Deus para fazer isso. Mas se você tiver experiência com Deus, que é o quarto remédio dele, se dedicar um tempo para ele todo dia, você vai ver como a sua vida vai ser diferente, ok? Quinto remédio de Deus, sol. 15 minutos de sol pelo menos. Não tenha medo do sol. Muita coisa sobre o sol tem sido falada, muita matéria sem base científica. De que ele faz mal, de que a exposição ao meio-dia faz mal. Não, em qualquer hora o sol é importante. Lógico, respeita os limites de tempo, não de duração, não de em que parte do dia. 15 minutos, 20 minutos, né? Muita gente morrendo aí sem vitamina D, que só é possível quando o sol incide sobre a nossa pele, pega essa gordurinha, falando de forma natural, coloquial, que tem sobre a pele, quando o sol incide sobre ela, transforma isso em vitamina D e aí fortalece os ossos, né? É um grande remédio de Deus disponível, muita gente morrendo sem saber disso ou sem praticar isso, mesmo sabendo, ok? Depois vamos para o sexto remédio de Deus, temperança. O que a palavra temperança no acróstico bem-estar sugere? Sugere equilíbrio. Sugere, inclusive, um jejum de vez em quando. Um jejum funciona como quando você tem uma roupa bastante suja, você esfrega muito mais essa roupa do que as outras que está menos suja. O jejum é essa esfregada que a gente dá quando para de comer por algumas horas, dando tempo para que o organismo possa descansar, né, e melhorar a sua performance. Ok? Então, jejum, abster-se de drogas, de álcool, do uso de fumo, né? E equilíbrio em tudo que você for fazer. Tem gente que namora demais, tem gente que não namora. Isso é desequilíbrio. Tem gente que trabalha demais, tem gente que não trabalha. Isso é desequilíbrio, é intemperança, né? Então, em tudo que você for fazer, ponha a temperança como o sexto remédio de Deus. Ar puro. Ó, às vezes você mora numa cidade grande, não tem condição de respirar ar puro, né? Alguém outro dia, um humorista, falou que São Paulo, por exemplo, é a única cidade do mundo que você vê o ar que respira. Ele está falando, claro, da poluição que existe. E isso, é claro, em outras cidades grandes do Brasil e do mundo também existe. Então dê uma saidinha de vez em quando para o campo. E lá você respire. Respire profundamente. Uma técnica ensinada pelas pessoas que entendem do assunto é que você deve inspirar contando em 4 ou 5. Você inspira contando 1, 2, 3, 4. Segura o ar um pouquinho, depois você expira contando em 5 de novo. Quando você faz isso, o ar vai até o ápice dos pulmões e renova aquele ar residual, que às vezes você não consegue expirar porque respira de forma inadequada. Então, quando você inspira com profundidade, você tira o ar residual. Olha que coisa interessante, né? Sem contar um benefício mental que isso causa. Os especialistas dizem que quando você inspira profundamente, segura um pouquinho, isso causa uma ferramenta chamada hipóxia, né? Desdobra a hipóxia. E isso é importante até mesmo para clarear a mente. Por isso que se dizem que antes de você tomar qualquer decisão, responder a alguém que lhe agrediu, conte até 10, de preferência respirando profundamente. Você vai ter uma outra atitude. E o oitavo remédio de Deus é repouso. Repouso é muito importante, né? Você vai para a Bíblia e vê Deus, ao prescrever as leis chamadas de mosaicas, né? Moisés não tem lei nenhuma, Moisés não é legislador, o legislador é Deus. Moisés apenas é o profeta que transcreveu, que conviveu, que escreveu, que instruiu, né? Deus dizendo o seguinte: a terra deve descansar a cada 7 anos. A própria terra deveria descansar a cada 7 anos. O ser humano precisa descansar a cada 6 dias de trabalho. O 7º seria o descanso. Após uma jornada de 8 horas de trabalho, mais 12 horas de intervalos,
8 horas de sono. Após um ano de trabalho, 30 dias de férias. Então, o repouso entra como o 8º remédio de Deus. Ok? São dicas importantes que eu estou dando aqui no tema 7 razões de por que cuidar do meu corpo. Eu quero encerrar lendo Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Não é demais encerrar lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. E o verso que está aqui, um verso bastante conhecido, porém com implicações interessantes, principalmente a respeito do assunto que aqui nós acabamos de discutir, né? Apocalipse 22, verso 2. No meio de sua praça, está falando aqui da nova terra, da nova Jerusalém, de uma e de outra margem do rio, ou seja, a árvore que vai citar aqui que existe, ou existirá na nova terra, de uma e de outra margem é porque ela nasce, forma uma alameda, toca o chão no outro lado, cria novas raízes, outra vez vai por cima do rio, de uma e de outra margem do rio. Ela forma um grande corredor, né? Essa é uma interpretação independente, tá? Mas diz assim, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, melhor traduzindo, 12 safras. 12 frutos, 12 safras. Dando o seu fruto, a sua safra, a cada mês. Mostrando que são safras mesmo, não é 12 tipos de frutos ou apenas 12 frutas. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. É uma coisa que alguém discute, que é o seguinte: poxa vida, na Nova Jerusalém vai ter alguém doente? Por que as folhas da árvore da vida vai ser para a cura? Raciocina comigo. Muitos anos de vida aqui nesse mundo. Milhares de anos. A gente vai se desgastando. Depois da entrada do pecado no mundo, o homem diminuiu em todos os aspectos. Diminuiu fisicamente, moralmente, intelectualmente, em força e em todos os aspectos. À medida que nos alimentarmos do fruto da árvore da vida, esse é o conceito que salta do verso que acabamos de ler, e utilizarmos as suas folhas, elas serão para a cura dos povos, ou seja, para o restabelecimento dos povos. Alguém vai dizer assim: poxa, e depois que Jesus levar para o céu sua igreja, seu povo, e estabelecer a nova terra, que é essa mesma terra aqui renovada, ele não poderia de uma vez só transformar tudo e a gente já ser alto, bonito, vigoroso? Bom, de poder, ele pode. Mas como eu disse no início, Deus prefere trabalhar utilizando as leis que Ele mesmo pré-estabeleceu, leis naturais. Então, à medida que nos alimentarmos das folhas e dos frutos, nós vamos então restabelecer aquilo que desgastamos enquanto estivemos aqui no sistema do pecado. Ok? Amigo, leia a Bíblia. A Bíblia é o único livro que o autor está presente enquanto você lê.